Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente do canal, que vinha com as muitas águas e a ceifa do Nilo. E ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria? Cuja antiguidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão os seus próprios pés para longe de andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, a prostituta entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a virgem, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos que se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio destes povos,
como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como o ébrio e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra, sobre a terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em um lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las e derribá-las por terra até ao pó. Capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abria portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão, e a derribará até ao pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas
o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, até na terra da retidão. Ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim, quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. O que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os becerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28.
Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição e como uma tempestade impetuosa, águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale será como o figo antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e regra mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça, pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor é tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irá como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes. Porque já ouvi o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouve a minha voz, atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura, lavra todo o dia o lavrador para semear, ou abre a esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominhos, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro.
mas com uma vara se sacode a ervilhaca e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus orvalhos. Até isto procede o Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Capítulo 29. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel perto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial e te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor, e como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque, e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito
sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora, levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos de que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida que já forma a barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de 1, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, e que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça.
Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor e a sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós como na noite em que se celebra uma festa santa e alegria de coração como daquela que sai tocando pífano para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, ele a amparará e a livrará e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e o do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade, para usar a hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias
vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado, sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Sarón se tornou como um deserto, Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Concebestes a palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, e arremessa para longe de si o ganho de opressores, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo que fala tão profunda que não se pode perceber, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas,
Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande navegará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Palavra do Senhor. Amém. Hoje então temos terminado até este capítulo 33 e amanhã vamos estar lendo os capítulos 34 até o 44. Bom, vamos fazer uma oração para poder terminar a sessão de hoje. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor. Ainda que, Senhor, muitas vezes nós simplesmente de lábios, Senhor, te louvávamos e te honrávamos, mas o nosso coração não estava, Senhor, atento a Ti. Senhor, te pedimos perdão, porque sabemos que nos últimos tempos, Senhor, Tu farás, Senhor, que aqueles que estão tão seguros de si mesmo, aqueles que confiam nos poderes deste mundo, Senhor, aqueles que confiam nas coisas deste mundo, Senhor, Tu farás que todos eles caiam e terminem mal, sendo abatidos, sendo eles entregues à morte, Senhor. Mas, Senhor, Tu levantarás, Senhor, a Teu povo, Senhor, e farás, Senhor, que o Teu nome seja louvado em meio de todas as nações. Senhor, isso nós temos certeza, Senhor, que Tu és um Deus que és digno de receber nosso louvor e nossa honra e toda a glória, Senhor. Mas, Senhor, faz que todos nós possamos, Senhor, também sempre lembrar que nós não temos o porquê estar olhando as forças desta terra, as coisas boas desta terra, mas, Senhor, porque no último tempo, somente aqueles que estão firmemente em Ti, Senhor, serão aqueles que serão salvos, Senhor. Por isso, Senhor, faze-nos, Senhor, que possamos permanecer em Ti, perseverar, Senhor, nesta fé em Ti, Senhor, para que somente o Teu nome, por causa do Teu nome, por causa da Tua salvação, nós também possamos participar dessa salvação. Senhor, muito obrigado, Senhor, novamente por estas palavras, Senhor, que através de Isaías estás mostrando, Senhor, o que acontecerá também, Senhor, no futuro. Senhor, por isso te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu fostes um Deus fiel, e segue sendo um Deus fiel e sempre serás fiel. Por isso é que nós podemos ainda mais confiar em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, então, que tenham uma ótima noite e possam descansar bem dentro da graça do Senhor. Que Deus os abençoe. Tchau.